Eu vou agora conversar com a doutora Alice Munguba. Doutora Alice, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Mário Kertz, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Doutora Alice é psicóloga e psicanalista com especialização em clínica infantil. Doutora Alice, eu estava vendo aqui a quantidade de crianças que morreram no Brasil nos últimos anos em função de violências. Isso é uma Uhum. coisa incrível. Você podia dizer para a gente o que é que está acontecendo, para depois, genericamente, depois a gente entrar no caso desse menino Henri, lá do Rio de Janeiro, Alice? Sim, é estarrecedor, né, Mário? Assim como esses dados de violência, dados de abuso sexual, né, que também a maior incidência é no ambiente doméstico. A gente está aí falando de família fora da idealização, da família, lugar de proteção, lugar de amor, né? A família é um encontro de mal-entendidos. A gente aprende na psicanálise o quanto que, inclusive na clínica, né? O quanto a gente escuta de dor que muitas vezes se origina na convivência familiar. Sintomas, traumas. A gente tem essa idealização de que a família é um lugar apenas saudável e protetivo, mas a realidade é que esse é um ideal, né? Na prática, é o que a gente vê é uma subversão disso. A família pode canalizar o melhor e o pior de cada um. E quando, nesse momento, né, de pandemia, estamos mais intensamente convivendo com os familiares, muitas coisas acabam aflorando, né? A família também é um lugar de segredos, de muitas situações, às vezes, que não são faladas explicitamente, mas que são vividas pela troca, muitas vezes, agressiva, né, de comportamento, e muitos adultos não conseguem canalizar para outras coisas essa agressividade que todo ser humano tem, e canaliza para a criança, né, que é o mais frágil ali da situação, que muitas vezes não tem como se defender e que muitas vezes fica com medo de falar, né, não se sente ouvido, não se sente olhado nesse sentido pelo cuidador. Nesse momento também, sem escola, as crianças estão mais submetidas, né, dentro de Uhum. casa, a cuidados muitas vezes inaptos, né, digamos assim. E todos as questões que a gente tem vivido, eu não acho que são novas, Mário, eu acho que são questões já antigas, que sempre Uhum. tiveram presentes, mas agora elas estão mais explícitas, né? Não tem muitos anos que a gente tem uma proteção à criança, tem um estatuto da criança, se a gente for olhar historicamente, porque isso tudo já acontecia. Então, foi necessário criar um estatuto da criança e adolescente para dizer o que a criança precisa, digamos assim. Porque a família sempre foi um lugar onde a criança esteve também, de algum modo, desassistida nesse aspecto do que a gente imaginaria que precisaria ser, né? Uma família de transmissão, transmissão de valores, transmissão de afeto. E a raiva e a agressividade é um desses afetos que também se transmite na família e a gente vê no dia a dia. Alice, você acha que há uma romantização em torno da família? Porque eu vejo, por exemplo, muita gente se manifestar: a família é tudo, a família é uma maravilha, a família é adorável, a família é aquilo. Há uma certa romantização, um exagero em relação a isso? Sim, para a gente viver em sociedade, a gente precisa colocar alguns ideais, né? Para que a sociedade funcione e rode com uma certa organização. Freud falava, né, do mal-estar na civilização. Então, assim, toda a família tem um mal-estar, eu falei no começo do mal-entendido, muitas vezes um segredo, e essa idealização que se tem de família, né, de que vai ser uma convivência perfeita, ou no melhor dos mundos, algumas pessoas, na melhor das hipóteses, conseguem, né, inclusive procurando tratamento, procurando terapia, porque
precisa, muitas vezes, elaborar algumas questões para conviver com o outro. O outro sempre foi um inferno, né, para o sujeito. Então, na convivência com o outro que a gente descobre os nossos limites, as nossas dificuldades. E a família é o laboratório disso. É o lugar onde mais se traumatiza, onde mais tem desencontros e onde mais, às vezes, se faz o sofrimento do outro, a ferida, aparecer. Então, sim, eu concordo que há uma excessiva romantização. E eu estou falando aqui de todos os modelos de família. Uhum. Eu estou conversando com Alice Munguba, ela é psicóloga e psicanalista com especialização em clínica infantil. Alice, além da violência física, aquela de bater, matar, que a gente vai conversar daqui a pouco, tem também a violência sexual, né? E casos de estupros que acontecem dentro da família, ou Na dentro da maioria das vezes. organização familiar, né? Com o padrasto, com a madrasta. Como é que é isso aí para você, Alice? Isso. A gente chama isso de algo que perverte, né? Uma perversão, uma outra versão do que seria a lógica do incesto, que é um outro ordenamento social que a gente tem. Se não houvesse a lei do incesto, geralmente quando tem uma lei é porque tem a subversão disso, porque há um desejo aí existente, né? E que muitos pais, adultos, e aí, às vezes, irmãos, primos, e não se trata só de adulto e criança, é de maneira geral, né? A convivência familiar é muito íntima, é muita aproximação corporal e subjetiva, e em algum momento isso ultrapassa o limite do que seria aceitável, digamos, de um distanciamento, né? Da preservação do corpo, da intimidade, da privacidade. Então, essa perversão do que seria o espaço de cada um, na família é o lugar que realmente mais acontece e às vezes as crianças já são vítimas disso muito cedo, né? Ainda que tenham noção do que isso se trata, e só vão perceber muito mais tarde que aquilo foi algo que passou do limite, que aquilo foi um abuso e não um gesto de carinho ou de amor, porque às vezes a criança nem sabe com o que ela está lidando diante de uma situação de abuso sexual. Ela às vezes ainda nem tem a noção da proporção que aquilo tem no corpo dela. Uhum. Alice, agora chegando nesse caso recente do menino Henrique, também daquela menina Isabela Nardoni, que ficou Uhum. bastante claro, chocou muita gente. Eu pergunto o seguinte: o que é que poderia passar na cabeça de uma mãe, no caso do Henri, e de um pai, no caso de Isabela, de participar de um crime desse com uma frieza assombrosa? O que poderia passar na cabeça das pessoas assim? É chocante, né? É chocante. Inclusive, muitas mães também ficam silenciadas quando percebem um abuso paterno, um abuso sexualmente com as Uhum. filhas, né? Isso também é Sim. algo antigo, para preservar o casamento, para evitar uma possível separação. Às vezes pode parecer, né? Assim, algo esquisitíssimo dizer como uma mãe não vai proteger um filho, mas acontece muitas vezes da mulher ficar tão enredada nessa relação amorosa, que de amorosa parece que tem pouco, né? Mas Uhum. é uma conexão sintomática, muitas vezes, se uma pessoa se enlaça com outra a esse ponto. A gente chama de sintoma, né? Que é algo que tem um sujeito que se enlaça com algo que um outro sujeito tem, que é uma conexão que funciona, mas não necessariamente é uma conexão saudável. E quando ela se vê sem essa conexão, ela fica perdida, desorientada, desesperada, e muitas vezes preserva relações assim, que também devem ser abusivas, porque eu não imagino que um casamento desse seja também saudável, mesmo que esteja diante de uma atrocidade. Nesse momento, a gente já não está mais na ordem da moral, Mário, a gente já não está mais na ordem aí do certo e errado, é da ordem muitas vezes do inconsciente, o que a pessoa faz, às vezes só depois ela vai se dar conta das escolhas que ela fez. Né? Mas, de No fato, é muito caso, chocante. no caso dessa mãe,
choca a gente, assim, mas está vendo aí que isso acontece. A frieza, ela recebeu o relato da babá, Sim. de que o filho estava sendo espancado, e ela O só próprio apareceu três filho. horas depois, né, e se queixando que borrou a unha dela porque saiu apressada. No dia seguinte do enterro do menino, ela estava no salão fazendo um cabelo, essa coisa toda. Aí a gente já entra também em outro tema, né? Desse outro ideal social que é o instinto materno, que é algo que a psicanálise tira totalmente assim, de que todo filho ele precisa ser adotado pelo desejo de uma mãe, de um pai. Algumas mães não conseguem adotar os próprios filhos subjetivamente, no desejo. Então, a gente Hum. não vê só em casos extremos, Mário, a gente vê uma mãe que tem dificuldade de amar o seu próprio filho, né? A gente acha assim, então toda mãe ama seu filho. Não. Tem mães que muitas vezes odeiam seus filhos e ou são indiferentes a eles, ou têm eles como um estorvo, como algo pesado. E essas mães muitas vezes não veem seu filho como sujeitos, veem seus filhos como objetos que tem que cuidar. E nesse caso eu vejo até mais como um objeto dejeto, algo que eu tenho que passar para outro cuidar, é algo que eu rejeito muitas vezes. Quando eu falo que essas pessoas às vezes não têm uma consciência disso tão forte assim, não é a coisa que ela pode verbalizar, eu odeio meu filho, mas é algo que está, né, mostrando aí com todas as evidências de que não há uma captura dessa mãe de amor por esse filho, de desejo, de cuidado, de transmissão de qualquer afeto que seja, há uma indiferença. E o próprio Henry demonstrava, né? Ele passava mal, ele vomitava, ele chorava Isso. quando chegava perto do padrasto. Ele deu sinais, verbais, inclusive, para a babá, que ele tinha batido, o padrasto tinha batido. Então, assim, a criança demonstra. Para quem sabe ouvir, a criança está sempre falando e comunicando do desconforto dela. Seja um desconforto na escola, seja um desconforto na relação familiar, com o tio, com o primo. Nem que seja pelo sintoma físico, né? Como no caso de Henrique, ele talvez não conseguisse falar tanto, mas o fato dele vomitar, imagina uma criança que vomita, né? Que chora e que passa mal, fica nervosa, porque algo não está bem. No caso de Isabela Nardoni, foi o pai. Você acha que com o pai, a figura do pai, que é diferente da figura da mãe, também pode ter pai que não adote nesse sentido que você fala, o filho? Com certeza, é para todos, pai, mãe, porque a gente não é algo como o animal, né? No instinto, que tem algo ali que já está transmitido a priori, inato. Quando a gente fala de ser humano, a gente não está na ordem do natural. Quando fala amamentar é natural, amar o filho é natural. Nada disso é natural. Freud vem, inclusive, trazer essa outra visão, Freud e Lacan, né? De que a gente supõe que essas coisas que estamos acostumados a ver ao longo dos séculos, um cuidado, uma tendência a cuidado seria inata, mas não é. É algo criado, cultivado e que precisa ter um espaço mesmo subjetivo naquele sujeito mãe, pai, para deixar que o outro sujeito, criança, filho, faça parte da sua vida. Às vezes a mulher quer engravidar, quer ter um filho, mas ela não quer ser mãe, que são coisas diferentes. Ter um filho é Certeza. diferente de ser mãe e de se É. colocar nesse lugar de responsabilidade, que não é fácil, né? Quem tem filho sabe. Demanda esforço. Aí de novo, Alice, talvez a romantização atrapalhe o julgamento, a visão que a gente tem sobre casos como esse, porque a gente fica, por exemplo, quando a gente passa no Fantástico, por exemplo, você Uhum, vê, né, mãe urso tomando conta do filhote dela, protegendo todas as espécies de animais, não é? uhum. E normalmente a gente vê muito isso. Olha que coisa mais linda. A gente talvez esteja projetando um desejo que necessariamente não existe naturalmente na gente. É isso? Sim, a gente tem uma referência animal que não é a humana.
não é humana. Quando um filhote de cavalo nasce, ele já sai andando, ele já sai em pé. O ser humano vai demorar, no mínimo, 1 ano, em média, para poder andar. Se ele não tiver um outro que cuide dele, que não só cuide, mas alimente, tenha cuidados específicos, o bebê humano morre. A gente não tem a mesma capacidade, nem física, nem subjetiva, de lidar com o mundo e com as adversidades do mundo sem a intervenção de um outro. E de um outro, referência, que vai transmitir seu próprio saber. Por isso que, assim, o exemplo, muitas vezes, é mais forte para a criança do que o que os pais dizem. Então, o pai pode dizer, eu te amo, mas toda vez que ele fica nervoso, o filho vai captar mais esse nervosismo do pai do que a palavra te amo. Mais a não escuta que o pai dá do que ele dizer, não, eu estou aqui quando você precisar. Quantas e quantas pessoas a gente ouve na clínica que recebem mensagem, palavras dos pais, mas diz, isso não vale nada, porque na hora que eu preciso, ele não está ali. Então, assim, a demonstração real de presença e de desejo, toda criança sente quando é amada e quando não é. Na verdade, a gente, não vou dizer só da criança, né? Vamos dizer do ser humano. E também, muitas vezes, percebe quando não é. Mas isso não é uma garantia de que uma pessoa vai se manter numa relação apenas saudável. Porque a gente está falando aí de estruturas diferentes, né, Mário? Pode ser uma pessoa perversa, pode ser uma pessoa psicopata, pode ser uma pessoa que não só está dentro da neurose, digamos assim, que seria esse normal que a gente chama, do comportamento humano. Nessa pandemia, essas relações familiares ficaram também mais complicadas, não é, Alice? Você começou até falando disso. Muito mais. Diga um pouquinho mais aí para a gente. Muito mais, Mário, porque, assim, principalmente para os pais que têm filhos em idade escolar, né? Então, continuam trabalhando, continuam com a atenção e o estresse do trabalho, mas sem a divisão do tempo com a escola. Muitas vezes estão tendo que estar ao lado dos filhos para assistir a online. Então, tem uma sobrecarga de estresse que está sendo vivida, além da tensão e da insegurança que a própria pandemia traz, né? A pandemia já traz por si só uma mudança de perspectiva de futuro, a gente não consegue programar mais algo para daqui a 6 meses, e algo que, assim, o que estava latente, Mário, digamos, uma possível depressão, uma possível dificuldade de lidar com problemas em casa mesmo, agora, quando todo mundo se viu confinado, algumas situações afloraram, o que estava latente, que poderia levar mais tempo para acontecer, começou a eclodir, e coisas que não aconteciam passaram a acontecer. Né? Crianças mais ansiosas porque não estão podendo brincar com outras crianças sintomatizando com tique nervoso, com medo, com pesadelo, e com pais com dificuldade de acolher isso, porque muitos pais também estão com dificuldade de acolher a própria insegurança que está vivendo, né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque o casamento ficou pior. Então, a gente está vivendo um momento limite mesmo da subjetividade. A procura aumentou muito, a procura por tratamento, por espaço de fala. Muitas vezes as pessoas estão em família, mas não se sentem ali ouvidas, então precisam falar num espaço em que se sente ouvido. E a gente vê que para essa relação pais e filhos, em alguns casos, Mário, vou até falar um dado bom, digamos assim. Algumas mães que passavam o dia inteiro trabalhando, que eram tipo workaholics, conseguiram ter um pouco mais de conexão com seus filhos, entender um pouco mais a dinâmica da casa e até começar a ter vínculo maior com seus filhos. Tenho visto também experiências contrárias, de que pessoas que passaram a diminuir o trabalho porque começaram a valorizar mais a experiência de relação com os filhos que não tinham, né? Então, as duas, em minoria, digamos, mas isso também tem acontecido. Valeu, conversei com Alice Munguba, psicóloga e psicanalista com especialização em clínica infantil. Gostei muito, Alice, muito obrigado. Foi um prazer conhecer você e conversar com você. Obrigada, Mara, igualmente. Uma satisfação participar, colaborar aqui com esse debate tão atual e importante.